Quando eu fui fazer o teste para Benê, eu nem sabia que ela ia ser autista. E eu acho que tudo começou ali, porque eles já não estavam querendo que ninguém chegasse com nada preparado, sabe? Entendi. E eu acho que essa também foi a minha grande sorte, porque eu cheguei no meio do teste, não sabia nada. Quando eles falaram autista, eu falei, meu Deus, e agora? Não sei o que eu vou fazer. E eu fui só sentindo e pegando o que eles foram instruindo no teste mesmo. Sim. Eu acho que isso que fez ser o que foi mesmo, porque isso eu fiz até o final. E no momento eu sentei e comecei a ler ali no teste, né, sobre o autismo, ou fazer uma grande coisa teórica, porque eu falei, eu acho que é sentir o que eles estão propondo. E o Cal tem esse cuidado, né, também porque ele tem o cuidado no texto. O texto já dizia muito dele. E naquela época, a gente não falava tanto, né, sobre as representatividades, o lugar de fala. Ainda era um assunto que começou um pouco depois disso. Não sei se hoje eu fizesse a Malhação, talvez, não sei se fosse eu, né, a Benê, talvez não, né, não sei. Mas eu sempre fui num lugar muito respeitoso, muito de conversar conversei com muitos adolescentes que estavam no espectro autista de diversos níveis. Então, assim, eu fui com pessoas que trabalham sobre isso, então eu fui meio acolhida, assim, porque as pessoas queriam falar sobre isso, mas queriam que fosse representada de uma maneira que fosse bom para os autistas, para os pais dos autistas, para a sociedade toda. Como que trouxesse uma realidade também, né? Que existia uma imagem do autista como se fosse... Eu acho que tinha até hoje, tem muita gente que vê ou alto rendimento, né? A genialidade e tal, ou a pessoa que está completamente inacessível na questão da comunicação e tal. E a gente sabe hoje que tem esses diversos níveis. Sim. E até o diagnóstico mesmo, né? Muita gente se descobriu autista adulto, enfrentou todas as questões, meio como dificuldades pessoais, sem saber que era uma condição, né? Exato. Então, acho que hoje é um assunto muito falado, mesmo porque Muito. tem muitos... O Marcos Mion, por exemplo, Marcos Mion, uma pessoa que Romeu. ajuda a publicizar, a falar, a esclarecer as próprias redes sociais, né? Mas eu acho que é a história do estereótipo que sempre preocupa quem está sendo representado ali de alguma forma, né? Eu acho que quando muita gente veio falar comigo na época da Benê, muito assim, falar, nossa, eu fui atrás do diagnóstico porque eu me identificava com a Benê. E muita gente que às vezes falava assim, nossa, eu acho que eu devo ter algum grau de autismo porque eu também sinto isso. Então, o que eu achei legal Mas da também maneira... essa não era só a história da Benê, né? Não, ela tinha a vida dela. E o que foi interessante, a maneira como foi contada, é que em nenhum momento a gente chegou e falou, Benê é autista no começo da Malhação. Então, a gente deixou as coisas acontecerem. Até que chegou um momento que o público estava falando assim, a gente quer que fale que ela é, porque isso vai ser bom. E se você for ver, foi quase no final da novela, assim, que a gente realmente falou que ela estava dentro da condição do espectro autista. E aí eu vi que muita gente, que eu também não sabia, que ao meu redor era autista, o que estava dentro do espectro. E esse assunto é um assunto que até hoje ele vem para... É muito louco, assim. Acho que não é à toa. A gente fala que os personagens escolhem a gente, né? Um pouco isso, assim. Não muita gente que escolhe, mas é algo meio, assim, desse universo que a gente não explica. E a minha vida mudou muito, assim. Eu acho que vários contatos, pessoas e amizades, e esse assunto sempre está relacionado, assim. E a Benê, acho que teve esse lugar, além... na minha carreira, porque para mim foi muito interessante criar essa personagem e como atriz desafiador também, mas de entender mais sobre isso e respeitar mais as diferenças também. Com certeza. Acho que como ser humano assim mesmo, sabe?